Você já ouviu falar da teoria do retorno à média? Segundo essa teoria, alguma coisa está sendo muito bom, uma hora vai retornar à média. A gente costuma usar aquela frase que a gente fala, é só elogiar que estraga. Não é que estraga, é que retorna a sua média, retorna aquilo que é normal. O que eu senti assistindo esse filme que vamos falar hoje é exatamente isso. Parece que era algo que era excepcional, que agora está voltando a ser média, está caindo de volta um retorno à média. Então pega seu café, se liga aí na nossa vinheta, que hoje nós vamos falar de Toy Story 5. Eu acho que Toy Story 5 é exatamente esse retorno à média. Já falamos tanto de Toy Story 1, a Dona Senhora Marocas, o 2, o 3, o 4, chegou a hora de falar do 5. E eu confesso que eu demorei para falar um pouco sobre esse filme porque foi um pouco difícil para mim. Não é um filme ruim, não é um filme que eu não gostei, mas eu tenho muitas ressalvas para fazer. Mas para poder fazer uma reflexão sobre esse filme, tem uma cena que me chamou muita atenção. Tem um momento no filme que a Bonnie está deitada, brincando com seu tablet, e o pai da Bonnie chega e pergunta, eu posso levar os outros brinquedos lá para a garagem? Ela fala, tá, pode levar. E claro, já ouvimos tanto falar desse filme, todo mundo sabe que é o filme dos brinquedos contra a tecnologia, que o grande vilão do filme é um iPad, que é a LilyPad. Então é sobre isso. E essa cena me chamou a atenção, porque mais pro final do filme, o pai comenta sobre isso com ela. Você pediu para levar seus brinquedos lá para a garagem e ela não lembrava disso. E isso me chamou muita atenção, porque é exatamente assim que a gente vai vivendo na nossa sociedade. Não quero falar de volta os brinquedos contra a tecnologia, porque um monte de gente já falou sobre isso. Mas eu queria pegar um ponto nessa reflexão, como a tecnologia vai agindo na nossa cabeça, vai fazendo a gente ficar preso, cada vez mais preso nela. E eu senti quase como uma metalinguagem com o que a gente vê no filme. Eu digo que é um retorno à média, porque os 4 primeiros Toy Story, parece que é uma história assim tão humana, mas que você vai sentindo, vai vivendo isso, vai descobrindo a história ao longo do filme. E no Toy Story 5 eu não senti isso. Parece que desde a primeira cena, desde o primeiro momento tá jogado assim. É isso, nós vamos falar sobre isso. Na primeira conversa vamos falar de tecnologia. A tecnologia é o grande problema. A tecnologia que tá tirando os brinquedos das crianças. Então é muito jogado. Não tem aquela reflexão que você vai conhecendo e vai entendendo a história. E isso por causa dessa tecnologia. Nessa cena que eu citei, mostra muito isso. A Bonnie tá tão presa na LilyPad que ela nem consegue perceber que ela respondeu o pai. E lá no final do filme ela vai falar isso. Eu não lembrava de ter dito isso. Eu não lembrava de ter passado por esse momento. E nós vamos ficando assim. O filme vai acontecendo e a gente é tão preso na tecnologia que o filme tem que toda hora estar afirmando pra gente, jogando na cara. Que parece que a cada 5 minutos do filme tem que reafirmar isso. A LilyPad é a má. A LilyPad é a vilã. Parece que não dá tempo pra gente poder refletir um pouco sobre a história. E isso eu venho vendo não só no Toy Story, mas parece que em grande parte do cinema está acontecendo isso. Que inclusive alguns streamings que produzem filmes já falaram sobre isso, que eles reconhecem que seus filmes, suas séries são uma segunda tela, porque nós estamos presos nessa tela principal e aí nós temos uma segunda tela. Uma coisa que acontece toda vez que eu faço algum vídeo, quando eu vou postar, aparece aqui na rede social falando seu vídeo não vai chegar para pessoas novas porque ele passa de 3 minutos. Por isso que eu sempre peço para compartilhar, para comentar no vídeo, porque é importante para que faça chegar para outras pessoas também. Mas nós somos tão presos nessa tecnologia, tão fechado, que um vídeo que passa de 3 minutos, a própria plataforma diz, não vamos entregar, não vai chegar para mais pessoas. Por isso que eu peço sempre, quando você assista, compartilhe o vídeo, comente, porque faz parte. Mas vamos falar do que interessa, vamos voltar ali para a história. O que eu vejo no Toy Story, como ele tem que afirmar tudo isso, ele acaba perdendo muito da essência. Quando eu falei do Toy Story 4, que divide muita opinião, quem gosta, quem não gosta, eu falo muito que eu gosto muito da vilã, da Gabi Gabi, porque a Gabi Gabi, ela é, de certa forma, uma vilã que acaba sendo humanizada. Ela vai conversando com o Garfinho, você vai entendendo todo o sentimento, toda a dor do abandono que ela tinha por não ter uma caixinha de voz, e por isso ela estava no antiquário. Agora, nesse filme, eles tentam fazer isso mais um pouco com a Jessie. A Jessie se torna a personagem principal da história, e ela está revivendo aquele abandono que ela teve com a Emily, que aparece lá no segundo filme, naquela música emocionante sobre ela, só que aparece sem emoção. Parece que eles querem jogar tanto assim, de assim, ela tá passando por isso, que você, de certa forma, não consegue sentir aquilo. E eu também acho muito estranho, me dói um pouco na questão do Buzz. Parece que o Buzz, nos 2 últimos filmes, ele foi, o que o cinema chama de flanderização. Ele foi tornado um idiota, foi tornado alguém bobo. Na hora que o Buzz se encontra com o Woody, a primeira coisa é brigar, o ego dos dois competindo, quem que é melhor que o outro, que não
não era uma coisa que acontecia. Eles dois sempre foram unidos, sempre foram amigos, um ajudando o outro. O Woody, que tinha o ciúme do Buzz, mas ajuda lá no primeiro filme. O Buzz que sai em busca do Woody, que foi sequestrado no segundo filme. Os dois juntos lutando contra o Lotso lá no terceiro filme. No final do quarto filme, a despedida dos dois, quando o Woody prefere ficar com um brinquedo perdido. Agora nesse quinto tá lá, aparece e começa a brigar, sem motivo. Então parece que se perde um pouco o Buzz. E aí colocam 50 Buzz, um monte de clones do Buzz Lightyear, pra ser o alívio cômico naquele que é o personagem principal. Então eu acho que nisso a história se perde muito. É uma história boa, é uma reflexão boa que precisa ser feito, só que eu acho que é mal feito. Eu acho que não tem todo aquele peso emocional que existia nas outras histórias. Toda a dor da Jessie voltando para sua casa, voltando lá no primeiro lugar que ela foi, revivendo a sua história agora com a Bonnie presa na tecnologia, mas parece que é tratado assim, jogado de qualquer forma. E eu acho que nisso o Toy Story perdeu muito, e talvez perdeu mesmo por causa da tecnologia, porque antes a gente parava, assistia, refletia, sentia aquela emoção junto. Agora não, agora nós estamos aqui presos na tecnologia, tudo tem que ser rápido, tudo tem que ser mastigado e entregue mastigado pra gente. Eu acho que esse filme fez isso, quase uma metalinguagem do que aquilo que o próprio filme está criticando. Então assim, é uma boa história, eu gostei, eu acho que é uma história importante, interessante, a Bonnie tentando ter uma amizade, a Bonnie tentando ser amiga de alguém, e a tecnologia, de certa forma, querendo ajudar, mas atrapalhando. Então eu acho assim que tem temas profundos, temas bons na história, mas eu acho que não foi bem trabalhado. E o que eu digo do Toy Story 5 é isso. É uma história que tinha um grande potencial, que poderia ser um grande filme, que tem uma história muito boa para desenvolver, mas acaba caindo naquilo que ela mesma está criticando ali no filme. Se você já assistiu Toy Story, me conta o que você achou, quais foram as suas impressões, como você se sentiu com esse filme, porque ele tenta resgatar toda a nostalgia da gente que é mais velho, ele tenta conversar com as crianças, ele tenta conversar com os pais das crianças sobre tecnologia. Eu acho que ele traz temas muito importantes, mas para mim faltou a essência que sempre teve Toy Story, que foi o sentimento, que é aquilo que vem de dentro da gente, que fez a gente chorar tanto no Toy Story 3, e eu acho que faltou muito disso ali no 5, mas eu quero ouvir de você. Vamos conversar aqui nos comentários, me conta o que você tem para dizer de Toy Story 5, se você não assistiu ainda, me conta quais são as suas perspectivas quando você for assistir esse filme.